Bom dia, Evaldo, querido. Bom dia, Luiz Caio. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meus queridos. Está aqui o programa Linguagem do Corpo, mandando um beijinho para Meire, do Jardim Brasil, que ela falou agora com o Dr. Geraldo, né? Um beijo no seu coração, obrigada por ouvir o programa também. E tá aí aquele friozinho. Que gostoso. Não, eu estava comentando na recepção, né, agora há pouco, que quando eu era criança, ó, já vou entregar, eu vi, assim, aquela geada, é quase neve, em Bauru, né, na cidade interior de São Paulo. Eu era pequenininha, a gente punha jornal dentro do sapato, que era a melhor maneira de acampamento, para esquentar, para quem não sabe. Você coloca jornal, suja a meia, claro, né? Mas esquenta, que é uma maravilha para quem acampa. Uau, uma delícia. Gente, que Deus aqueça vocês. Que Deus aqueça aqueles que estão na rua. Que Deus aqueça o coração da humanidade. Porque eu acho que, assim, como todo mundo sabe, eu não tenho religião. E eu respeito todas as religiões do fundo do meu coração. Inclusive leio, né? Eu leio a Bíblia, leio os Evangelhos, leio o Alcorão, sutras sagradas, porque eu acho maravilhoso quando pessoas, profetas ou messias, avatares, canalizam essas coisas de Deus. Então, claro que eu amo saber essas coisas. E eu fiquei fã desse Papa, eu não sou católica. Mas, gente, que papo é esse? Eu, como profissional de leitura do rosto, leitura do corpo, eu posso dizer que a testa desse Papa é impressionante. Ele tem alto grau de compaixão e piedade. Porque não adianta, eu não sou muito chegadinha em pessoas puxando o saco, fazendo propaganda, então eu olho a cara, eu fico analisando no meu coração, não preciso dizer nada para ninguém. E o que eu achei muito interessante nesse Papa é que ele trouxe a simplicidade de volta, todo mundo já viu, né? Ele foi considerado o Papa dos pobres, ele não fica se enaltecendo, claro, o João Paulo também foi maravilhoso, todos, mas olha, Papa querido, você está de parabéns. E o que eu achei muito lindo também é que o Rio de Janeiro respeitou a passagem do Papa e depois começou a manifestação. Né? Então, eu acho que ele está trazendo uma luz muito grande, uma simplicidade, independente de quem não seja católico. Eu acho que a presença de um homem de fé, um homem de coração tão brilhante assim, só pode dar exemplo para qualquer religião, para qualquer ser humano, né? Legal. Gente, esse programa aqui é de linguagem do corpo, para quem não sabe, e a gente trabalha direto com cursos e palestras, ensinando você a ler o seu corpo, não em gestos, né? Os gestos são muito superficiais, como também o desenho do corpo que a gente trabalha, de ler o desenho do nariz, o desenho da testa, eu gosto de me aprofundar muito mais. Claro que eu entendo da fisiognomonia, né? Eu estudo desde criança a fisiognomonia, que é o estudo do caráter pela leitura do rosto, que isso é uma coisa milenar, vários mestres trouxeram para o Brasil. Então é muito lindo a gente saber que existe, além da fisiognomonia, além também dos gestos, o corpo fala de outras maneiras. E eu gosto de trabalhar com a cura. Então, para quem estuda comigo, sabe que é primordial amar e perdoar para curar as doenças. Você não vai conseguir curar qualquer doença, mesmo que seja simples, uma gripe, se você não eliminar a indignação do seu coração. Por que você ficou doente agora? Não é porque foi da noite para o dia. Algo você já estava carregando no seu coração e já estava trazendo na sua aura uma coisa negativa. E aí você acabou somatizando, né? Somatizando as doenças que você coloca no seu corpo, já está no seu corpo etérico. Não sou mística, muita gente pensa que eu sou mística porque eu falo sobre os chakras, porque eu falo sobre o eletromagnetismo, eu falo sobre a espiritualidade, mas eu acho que a gente se aprofundando nos estudos, você vai bater ali na física, aí você vai encontrar a física quântica e vai além. Então até os físicos sabem, quanto mais você estuda os átomos, mais você chega perto de Deus e dos mistérios. Então, de trás para frente, de frente para trás, você vai acabar batendo no mesmo lugar. Máquinas que já foram desenvolvidas há muito tempo captam a energia do seu corpo. Cada vez que você pensa
e sente, tem emoções, você está acumulando no seu campo etérico, né? Que é o mental emocional, que é ao redor do corpo. Que às vezes você vê aquela energiazinha assim branquinha, aí você fala, é da minha vista, né? É o campo etérico. Ali é que está somando toda a forma pensamento para mais cedo ou mais tarde a doença vir para o seu corpo. Agora, como é que a gente faz para saber se está para acontecer alguma doença? Existe a reflexologia. Se você for fazer massagem na sola dos pés e vai encontrar ali os meridianos, você vai detectar coisas que ainda não estão no corpo físico, mas sim estão no campo etérico. Não, na aula que você estava dando para nós ontem, eu gostei da explicação que você deu sobre emoções. Você explicou emo de sangue. Sim. Muito interessante. Ontem na aula de psicanálise, né? A gente tava falando sobre emoção. Emo é sangue. São é pessoa sã. Então, emoção pode destruir ou pode controlar a sua saúde. Porque o sangue é onde você tem que ser sã da cabeça. Se você não for são, se você não tiver paz no seu coração, paz profunda, que não se deixa abalar por marido, não se deixa abalar pela esposa, não se deixa abalar pelos filhos, não se deixa abalar por pai, mãe, cunhados, visitas, estranhos, política, Estado do Brasil, Estado do mundo, né? Se você não se deixa abalar, você tem uma emoção saudável, você tem sangue bom. E o sangue bom não é a novela. Ei, caramba, nem tô vendo. Não dá tempo. Então, o que é ser o sangue gostoso, um sangue bom? Pela linguagem do corpo, sangue representa a alegria de viver. Porque é onde, quando você vai estudar o sangue, todas as propriedades que tem um sangue, você acaba chorando de emoção. Porque o sangue, ele tá lá vermelhinho, aí você vai colocando o microscópio. Quando você vai aumentando a lente, você vai vendo células, moléculas, você vai vendo os átomos, substâncias, dentro do citoplasma ali, a membrana, aquelas coisas. E todas as energias vitais que vêm pelo ar. Por isso que é pelo sangue, que é levado para todo o organismo, para oxigenar, limpar, e depois o nosso querido coração bate, joga tudo fora. Gente, é lindo. O nosso organismo, ele é lindo. Como eu estudei, é uma máquina fantástica, é linda. Né? Como eu estudei anatomia e fisiologia, e depois apliquei aquela força psíquica, tanto a educação física, anatomia, fisiologia, com PNL, com paranormalidades, com não sei o quê, a gente acaba entendendo que o corpo da gente não é uma matéria simplesmente que vai envelhecer, ficar doente e morrer. Isso daí é um ledo engano da sociedade. É um ledo engano até de todos os conhecimentos cartesianos. O que é um conhecimento cartesiano? A crença cartesiana foi depois de Isaac Newton, né? Ai, Cris, você está falando muito difícil. Não, não tô, não. Cientistas do passado, como Isaac Newton, filósofos, cientistas, eles acabaram separando a mente do corpo. Porque eles começaram a estudar só aquilo que pode tocar, sentir, ouvir, mexer, e começaram a descartar as possibilidades do invisível mexer com o visível. Aí veio Einstein, né? E outros antes de Einstein. Então começa a mexer com a física quântica, devolvendo à sociedade, devolvendo à nossa cultura, a crença, não, a verdade, a ciência de que a mente controla o corpo, a mente controla o ambiente. Ué, vai estudar radiestesia? Vai estudar Feng Shui ou Feng Shui, como você quiser dizer, não é? Vai olhar, por exemplo, coloca eletrodos na sua cabeça e pede para um médico fazer um exame de eletroencefalograma, mas de maneira diferente. Como? Você está vendo um filme de terror, por exemplo, ou um filme de guerra, e está lá com os eletrodos na cabeça. Veja o que acontece no sistema nervoso e, consequentemente, no organismo. Depois, pede para assistir um filme de animaizinhos, de criancinhas, de coisas alegres, de felicidade, de anjinhos, de riqueza, de coisas boas. Veja o que acontece no sistema nervoso central e periférico. Então o organismo, ele só reage conforme a sua emoção. Então você não vai conseguir se curar se você não praticar meditação, tai chi chuan, tomar uns florais. Mais que tudo isso, orar a Deus.
para pedir que você mude o seu comportamento. Quando você estiver pedindo alguma coisa para se salvar de alguém numa oração, primeira coisa, pede para se salvar de si mesmo. Porque você às vezes está distorcendo o relacionamento, porque você tem um histórico da infância, mágoas, sofrimentos, perdas. E isso tudo deixa uma névoa na sua compreensão. Na psicologia, a gente sabe que quando você está brigando com alguém, ou você está criticando alguém, ou se irrita, é a lei da projeção. Você está transferindo para aquela pessoa, mesmo que ela seja realmente isso que você está dizendo, que te irrita, te magoa. Mas o estado em que você fica, a emoção que você fica com certas pessoas, é porque elas apenas fazem você reviver no seu inconsciente histórias suas da infância, da adolescência. E é claro que na psicologia, na psicanálise, na PNL, né, na reprogramação mental, no coaching, a gente consegue mudar aquilo que você carrega de história, ressignificar, para que aquelas mesmas pessoas que te magoam, aquelas mesmas histórias que te afundam, elas passam a não ter tanta força sobre você, tanta importância. O significado será outro, você olhará com mais leveza e vai acabar desintoxicando todo o seu sangue das toxinas que são produzidas por uma glândula, que eu sempre falo. Ela mora ali no meio da sua cabecinha, do cérebro, que é a hipotálamo. O hipotálamo, ele fabrica materiais químicos o dia inteiro, conforme o que você pensa e sente. São químicas produzidas pelas emoções, são jogadas nas células. E aí você começa a se intoxicar. Se você pratica meditação, se você tem paz no coração, gratidão acima de tudo, né? Gratidão. Abraça as pessoas e fala gratidão, gratidão. Sinta a gratidão. Pense em gratidão. Esse é mais que mantra, é mais que mandala, é mais que magia. A palavra obrigado. A palavra obrigado. Algumas pessoas dizem que não se deve dizer obrigado, porque parece que está obrigando, mas não é bem essa característica. O obrigado é um mantra, né? Então fala em outra língua, fala domo arigatou gozaimasu, fala alguma coisa, mas tem que agradecer, né? Outro dia a gente estava, os alunos na viagem de Ubatuba, a gente estava tentando lembrar em todas as línguas o bom dia, em todas as línguas o obrigado. Por quê? Quanto mais você falar obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo que ninguém olhe para sua cara, tudo bem, vão achar que você é um bobão, né? Mas você está emanando energia, limpando o teu organismo. Você, por um acaso, anda muito rabugenta, com aquela boquinha caída, como eu sempre falo, sabe as extremidades da boca caída? Pois é, não é porque tua boca é torta ou porque é hereditário. Se a tua família inteira tem a boca caída, porque a tua família inteira só reclama e não agradece a Deus. Nossa, André, isso tudo é frio? Ele entrou no estúdio agora todo encapuzado, meu Deus. O Andrezinho grava com a gente, né, os programas, legal. Gente, vamos trabalhar o nosso amor? O amor, veja, olha só que interessante. Muita gente fala, eu não consigo amar certas pessoas. Eu não consigo amar um gato. Aí o amor não é incondicional? Exatamente. Mas como é que faz pra gente amar incondicionalmente? Vamos tentar ir pelo menos pela técnica, né? Vamos entender que a essência divina de todo mundo é puro amor. Nós somos puro amor. Nós nascemos para amar todas as coisas do céu e da terra. Só que conforme o que a gente vai trazendo aí na barriguinha da mamãe, de outras épocas, né? E durante o decorrer da sua infância, nas fases de desenvolvimento, você acaba impregnando coisas em você que você não sabe. Que está lá na memória celular, está no seu inconsciente, está no subconsciente. E aí você começa a viver repetidamente situações, emoções, pensamentos e crenças daquilo que te ensinaram. Ontem mesmo na aula de psicanálise, né? Como é que se desenvolvem as perversidades? Exatamente logo no comecinho da vida, na época da mamada, vamos lá, de 0 a 2 anos a época da mamada, fase oral. E aí mais ou menos até uns 4 anos, fase anal, aquela coisa. Essa época é uma época que o pai e a mãe deveriam estar harmoniosos,
mesmo que não houvesse amor, mas conscientes de que eles necessitam emanar uma harmonia dentro de casa. Então, quando a criança começa, tá mamando e no peito, e o pai e a mãe brigam, aquilo tudo, além de envenenar o sangue da mãe, o leite também muda o teor, e muda tudo. E a criança acaba se intoxicando e gravando no inconsciente gritos, berros, ou aquele silêncio frio na casa, ou aquela emoção secreta, negativa, nociva, de raiva, de mágoa e tristeza da mãe, que tá no sangue dela, e a criança tá mamando. Então, como é que você quer que seus filhos cresçam saudáveis, alegres, que vão bem nos estudos, que cresçam, se apaixonem, sejam pessoas íntegras, casam, tenham seus filhos, netos, se você e seu marido não deram um bom exemplo? Nós somos seguidores de exemplo. Não adianta conselhos. Por um acaso você já ouviu algum conselho de alguém? Raro, né? Pois é. Então, dê exemplo. Faça como os índios. Sabia que os índios verdadeiros, aqueles que não vêm para a cidade, para mim, índio verdadeiro é aquele que se vira no mato, não precisa da gente, né? Ele tem intuição, ele tem o controle sobre a mata, sobre os espíritos da natureza, os xamãs, aquela coisa maravilhosa. Não fica lá, né? Bom, deixa eu falar, né? Então, o que eles fazem? Eles mudam o comportamento deles, os nenezinhos vão crescendo e vão olhando a atitude do pai e da mãe. Uma vez, sabe aqueles irmãos Vilas Boas? Vocês já ouviram falar, né? Ele estava dando uma entrevista uma vez no programa da Hebe, faz bastante tempo. E a Hebe Hebe Camargo perguntou para o irmão Vilas Boas como é que era morar lá com os índios, a vida dos índios, a educação das crianças. E ele respondeu uma coisa muito interessante. Ele falou que uma vez ele estava na beira do rio, estava ali com os índios e tal. De repente, o menininho, o índiozinho, chegou e falou que ia fazer xixi. Aí o Vilas Boas falou pro pequenininho, né, pro índiozinho, vai ali, né, faz ali. Aí ele falou, não pode. Aí o Vilas Boas falou pro pequenininho, como não pode? É matinho aqui, vai fazer no matinho ali. Não pode. Ninguém faz ali. Aí ele distraiu, o Vilas Boas estava fazendo outra coisa ali na beira do rio. Quando ele olha, cadê o menino? Cadê o índiozinho? Tava do outro lado do rio, um rio de correnteza, e fazendo xixi. Aí o Vilas Boas, menino, né? Educação ocidental. Menino, volta aqui, menino. Como é que você fez isso? Como é que você atravessou esse rio? Devia ter o quê? Uns 4 aninhos. Ele já sabia. Aí o menininho voltou assim, ele foi andando na beira do rio, subindo. Aí ele se jogou na água, na corrente, pum, deu bem no pé ali do Vilas Boas do outro lado, boiando. Porque eles sabem viver lá. Aí ele falou, por que você atravessou o rio para fazer xixi com tanto lugar aqui? O índiozinho, porque papai, todo mundo faz lá. Do outro lado. Então, assim, adianta falar? Não. Adianta mostrar. Se você não quer que seus filhos fumem, não fume. Não quer que seus filhos bebam, não beba. Não quer que seus filhos roubem, não roubem. E mais, não quer que seus filhos mintam, não mintam. E a mentira começa logo cedo, quando toca o telefone e fala para a criança, atende lá, fala que o papai não tá. Você acabou de ensinar besteira. Atende o telefone, enfrenta, diga não, ensina o telefone. Mas não ensina teus filhos a mentir. Isso é muito forte para gerar doenças no futuro. Gente, eu vou dar um curso de linguagem do corpo, que é uma vez por ano só. Começa agora, dia 5 de agosto, que é de segunda-feira. Ou dia 7 de agosto, que começa quarta-feira. Não pode faltar na primeira aula de jeito nenhum, porque eu não deixo entrar na segunda aula. E na primeira aula eu explico o porquê que eu não deixo entrar na segunda aula, tá? Tem 4 meses de duração, é tudo sobre linguagem do corpo, vivências até para casa e na sala de aula, para você fazer transformações internas, curando suas próprias doenças, emagrecendo e eliminando vícios. Como? Pelo autoconhecimento profundo, que eu coloco em 4 meses, uma vez por semana, e no final desse curso, aqui vai ser em novembro, a viagem é em novembro, isso né? vai falar. Isso, o curso começa agora, dia 5 de agosto, e no final de novembro que a gente faz a viagem para São Tomé das Letras,
que a gente viaja. O ônibus para na frente do Instituto, que é aqui na Vila Mariana, na Rua Pelotas, e é sempre a mesma agência, empresa e tal. E eu vou junto com vocês, eu e o Luiz, a gente vai junto com vocês no ônibus, numa sexta à tarde, e a gente volta no domingo, mais ou menos, ao cair da noite. E você faz rituais em caverna, morte e renascimento em caverna comigo, ritual do fogo no sábado à noite, numa clareira linda, com todos os amigos, né? Para eliminação de fluidos negativos, de crenças negativas, de doenças, e também ritual da cachoeira. E isso é só, essa viagem, ela não é opcional. Quero deixar claro que ela não é opcional. Ela é a conclusão do curso na natureza. Então, se você não viaja, no final você não recebe o certificado e aí não pode ingressar para a turma avançada, que a turma avançada é gratuita, uma vez por mês, que é a nossa missão, é nosso encontro gratuito, que a gente continua nossos estudos, nossas tarefas sociais. Então, se você quer participar da nossa egrégora, quer fazer parte da instituição, das leis do universo, da linguagem do corpo, da filosofia linguagem do corpo, né? Então, você vai fazer o curso de linguagem agora, em agosto, e tem muita gente que vem do Rio de Janeiro, Campinas, Andradina, é aquele Ribeirão Preto, não é... Rio Claro, não São é José do Rio São Preto. José do Rio Preto, uma vez por semana. Tem 2 horas de duração cada aula. Lu, fala o resto da agenda pra gente, Pois por é. favor. Dia 25, quinta-feira, amanhã, às 20 horas, palestra Autocura pela Linguagem do Corpo com vivências do Templo de Luxor, lá do Egito. Então eu já dei a semana retrasada, acho, vai né? ser a terceira Para palestra. quem perdeu a palestra, eu vou explicar como é que era feito no Antigo Egito o bate-papo interno. E como é que faz para você curar o seu corpo, qual é a mensagem que você tem que enviar para aquele órgão, pelo conhecimento do Templo de Luxor do Antigo Egito, que é o que eu dou sempre para o nosso grupo, para a expedição ao Egito todo ano. Então, quando a gente chega lá no Templo de Luxor, eu faço essa vivência que eu vou fazer amanhã à noite, que é uma palestra com prática. Por favor, eu preciso que você compareça com roupas claras na palestra de amanhã, viu? Lá eu vou explicar por que é que não funciona muito bem esse trabalho de Luxor se você usar roupas pretas e vermelhas. Então não vá, nunca com roupas pretas e vermelhas. Vá com roupas claras amanhã à noite. E na sexta-feira, às 20 horas, palestra Como Perceber e Se Proteger das Energias Negativas e de Obsessores. Olha, vai ser uma palestra bem legal aqui com o Luiz Cairo, né, o Lu, aqui que vocês já conhecem. A palestra é na sexta agora, às 8 da noite. Sabe quando você entra num lugar e te arrepia? Ou você sente tontura? Ou você fala, nossa, que ambiente carregado? Ou quando você percebe que tem obsessor ou encosto, como você chama, né? Um mal-estar perto de uma pessoa, de um ambiente? Pois é. Existem algumas definições para isso. E como você faz para perceber, para se proteger e para eliminar isso de você? Para viver em paz em qualquer ambiente, para eliminar as energias negativas da sua casa, que pode estar sendo invadido por energias, por obsessores. Então, o Luiz, ele é uma pessoa muito sensitiva e já trabalhou com muitos tipos de trabalhos dessa forma, né? Desde Joreida, conhece muito bem, desde a Umbanda, né, o Espiritismo, outras religiões, e ele é uma pessoa que pode explicar para você como identificar e como viver bem, se livrar, né, vamos dizer, como fazer para não atrair esse tipo de coisa, e quando estiver ali, em cima de teus filhos, em cima de você, tem muita gente, você vê que no CID, médico das doenças, né? Foi incluso ali, faz tempo. Obsessores, os médicos têm que admitir que às vezes uma pessoa chega no pronto-socorro e que pode não estar com doença alguma, mas sim com obsessor. E só lembrando que nesse próximo fim de semana estaremos no Rio de Janeiro, onde a legal. Cristina vai ministrar um curso lá no Rio de Janeiro, e na outra semana em Brotas. Mais informações, acesse o site www.linguagemdocorpo.com.br. Repete. www.linguagemdocorpo.com.br ou pelos nossos telefones 5082-2822 ou 5083-8948. Ih, vai ter que falar tudo outra vez, o pessoal estava dirigindo. 011-5082-2822
50838948. Espero você amanhã à noite na palestra do Templo de Luxor, né? Que é amanhã da cura. E na sexta-feira também você para descobrir as energias e ser uma pessoa livre desses ataques. E em agosto, linguagem do corpo de 4 meses. Gente, um beijo, muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Tchau.